Olá pessoal, hoje eu trago um filme que eu acho extremamente pertinente para esse momento que nós estamos vivendo. Um momento de pandemia, onde muitas pessoas, infelizmente, estão tendo vários tipos de perdas materiais, perdas de projetos e, o pior, perdas de vidas. Nesse momento que eu estou falando aqui no Brasil, infelizmente, nós tivemos perdas de 78 mil pessoas devido à Covid-19. E eu penso que trazer esse filme é muito importante nesse momento, porque esse filme, ele fala de uma forma muito especial de perdas, glórias e do luto. Eu estou falando do filme um filme que foi lançado ano passado, em 2019, e inclusive teve como seu maior protagonista o Antônio Bandeiras, que ganhou um prêmio de melhor ator no Festival de Cannes em 2019. O Antônio Bandeiras estava realmente excepcional nesse papel e foi assim significativa a sua atuação nesse filme, que é um filme que exige muito de um ator em termos de resposta emotiva, em termos de entrega mesmo, porque as emoções são muito profundas e muito intensas durante o filme. Esse filme, depois que eu acabei de assistir, é muito de um texto de Freud chamado Luto e Melancolia, de 1914. Por que eu me lembrei desse texto? No texto, Freud fala muito bem, descreve muito bem a diferença entre luto e melancolia. A princípio, eles se parecem muito. Dá até pra gente confundir, porque os sintomas são praticamente os mesmos no luto e na melancolia. Ou seja, perda de desejo pelo objeto, desinvestimento na vida, tristeza, a pulsão realmente de vida fica totalmente abalada. Então, isso tanto no luto quanto na melancolia é muito presente. O sujeito fica realmente sem desejo para absolutamente nada. E o investimento na vida, nos objetos de amor, não acontecem. O sujeito fica totalmente estagnado. E aí Freud vai explicando, passo a passo, e depois mostra a grande diferença, porque no luto, o sujeito consegue simbolizar a sua dor, elaborar a sua dor, e voltar a viver, voltar a desejar, voltar a investir em novos objetos de amor. Já não, na melancolia não. O sujeito tem algo que é muito mais patológico e não tem recursos para fazer essa simbolização. Uma coisa muito mais grave e difícil. E aí, por que eu pensei nisso, nesse texto, quando eu acabei de ver o filme? Porque quando a gente está assistindo o filme do Almodóvar, Dor e Glória, a gente sente uma melancolia muito grande durante o filme. O personagem principal, que é um cineasta, que está numa crise de criação muito grande, é um sujeito que sofre de muitas dores físicas, sofre de uma depressão agudíssima, lida com isso através das drogas, está sempre se drogando para tentar amenizar sua dor física e sua dor emocional. Enfim, é um sujeito profundamente melancólico a princípio, no sentido de muita tristeza, não no sentido da estrutura da melancolia, mas no sentido da aparência dele. E aí o filme é entremeado de muitas lembranças desse personagem, Salvador Malo, que é o nome do cineasta. Ele lembra muito do passado. E aí, onde a gente consegue sair um pouco dessa melancolia é quando ele tem as lembranças da mãe, de um amor de juventude,
do primeiro momento de desejo sexual dele, que é uma das cenas mais lindas do filme. Aliás, o filme, a fotografia é muito bonita, e essa cena dele criança, se descobrindo desejante do outro sexualmente, é uma cena lindíssima. E ele, inclusive, ele desmaia quando o desejo é tão forte que ele não dá conta e desmaia. É uma cena muito bonita. E aí, essas lembranças, elas fazem com que a gente, vá se envolvendo profundamente também nesse passado, do Salvador. Então, o filme fica entre o presente e o passado, sempre fazendo esse passeio. E aí, durante o filme, eu ficava pensando, será que ele é melancólico? Será que, ele não vai sair dessa dor, ele não vai elaborar essa dor toda que ele sente? E fui assistindo o filme. Então, acontecem coisas muito interessantes. Que ele, primeiro ele entra em contato, com um amigo, primeiro um amor de juventude o procura, e ele revive assim aquela história do passado, E isso dá muita energia para ele, reviver aquele amor, reviver o quanto que foi importante aquilo para ele. E em algum momento o Salvador até fala que quando esse amor dele, o Federico, foi embora e o deixou, foi o cinema que o salvou, porque ele voltou a filmar, a criar, e ele conseguiu sair daquela dor, da separação. Ele começa a mudar, começa a sair daquele estado estagnado que ele estava e totalmente autodestrutivo, que ele estava se entregando às drogas cada dia mais, doses maiores para lidar com a dor física e emocional. E ele começa a entrar em contato um pouco com essas lembranças, com isso, coisa do passado que mobilizava ele, o desejo dele, Parece que Salvador, ele começa a relembrar de como era desejar. É como se ele começasse a ter, um déjà vu do desejo, do seu próprio desejo. E aí, a partir disso, ele começa a procurar ajuda médica para as dores. Ele faz uma cirurgia para melhorar de uma dor aguda que ele tem. Ele começa a sair daquele lugar, de entrega à pulsão de morte, a sua pulsão de morte, a sua dor infinita, e começa a fazer o trabalho do luto. Aí que a gente pode ver a diferença entre o luto e a melancolia, que é justamente essa capacidade do Salvador de poder elaborar suas dores, de poder voltar lá atrás e começar a remexer e fazer uma nova leitura do que foi a vida dele, de fazer as pazes com a mãe, com a culpa que ele tinha em relação à mãe, de não ter sido exatamente o filho que a mãe desejou que ele fosse, e ele não pôde cumprir totalmente, nem estar totalmente nesse lugar que a mãe quis. Então ele pôde se perdoar, perdoar não sei se é bem a palavra, ele pôde aceitar que ele foi o que tinha que ser, e que foi o melhor que ele pôde ser, e que ele não tinha culpa por isso. Então ele começou a resgatar todas essas questões que estavam mal resolvidas, que geraram tanta dor física e emocional dele. Principalmente, a gente vai perceber isso no final do filme, que o luto é em relação à morte da mãe. A mãe faleceu e ele não estava conseguindo, Ele levou um tempo para fazer o luto dessa perda, que foi muito, muito profunda para ele. Mas aí que está a diferença. Ele fez o trabalho do luto, ele começa a sair desse lugar de autodestruição,
ele começa a desejar de novo a filmar, então ele começa a voltar, né? A voltar a desejar novamente. E essa que é a grande questão que Freud apontou, né? Do neurótico. O neurótico, ele faz luto, né? Ele consegue fazer isso. Já a outra estrutura da melancolia, né? Na questão da psicose mesmo, melancólica, o sujeito não faz luto. Ele não tem recurso para isso. Então, eu percebi, né, o quanto que era profundo, né, essa questão do filme, do luto. E Almodóvar fala que esse projeto, eu vi numa entrevista ele falando que esse projeto era o projeto mais pessoal da vida dele. Porque me deu a impressão que esse projeto era um luto, era uma elaboração de tudo que ele viveu em relação a essa mãe, em relação a essa profunda história com a mãe dele, né, que morreu e ele ficou ali com a culpa, com a dor, com a tristeza, com aquele emaranhado de emoções, né, um turbilhão de emoções sem poder dar conta de tudo aquilo. Eu fiquei assim, pensando como que os artistas, né, eles têm essa habilidade, né, de criar objetos que possam materializar, ou talvez possam metaforizar tudo isso que eles sentem, né? Uma obra, às vezes, é uma metáfora de tudo que aquele artista sente, do luto, de dor, de todas as emoções. Então, eles têm esse recurso, né? Os artistas, por si só, eles têm esse recurso de colocar na obra deles tudo aquilo que eles estão sentindo. E a gente nem sempre, né? A gente, meros mortais, infelizmente, não temos tanta capacidade, né, para fazer esse nível, aliás, para fazer esse tipo de elaboração. E aí eu fiquei pensando, quando ele fala, né, o Salvador falou, o cinema me salvou. Eu fiquei pensando, o que te salva? Né? Eu fiquei pensando, o que me salvava? E aí eu pensei também, claro, o cinema, como espectadora no caso, né? As obras literárias, as obras artísticas, os vídeos que eu faço, as coisas que eu crio também me salvam, também me ajudam na elaboração das minhas dores. E você? Você já pensou o que te salva? É importante. Já pensou o que pode te ajudar na elaboração de uma dor, a fazer um luto? Isso é muito importante, principalmente, como eu disse no início, nesses tempos tão duros, em que todos estamos tendo perdas, mas alguns perdas mais acentuadas ainda, inclusive de vidas, de familiares, de pessoas próximas. E o único caminho para a nossa sobrevivência física e psíquica é o luto. E o luto é uma elaboração da dor, da perda, da falta, né? Desse vazio que fica. Então, fica aqui a dica desse filme maravilhoso de Pedro Almodóvar, Dor e Glória. Espero que vocês assistam para que possam se deleitar com as cenas tão maravilhosas, tão profundas de Antônio Bandeiras. Na direção de Pedro Almodóvar. E é isso aí. Até a próxima.